Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 275, Scatashi se junta ao clube. 2 E eu pensei, por que não? E então eu fiz isso e dei sangue a ela. Uma grande quantidade. Ele exibiu um pequeno sorriso. Depois disso, é como se você já soubesse. Victor voltou a ler. Só nessas 2 páginas deste livro, aprendi a importância da árvore do mundo para os deuses. Seu pensamento foi interrompido quando ouviu a voz de Sasa. Darling então deu uma gota de seu sangue, fazendo com que ele começasse a gritar de dor. Sasa continuou a história de Victor enquanto lia seu livro. Isso me pegou de surpresa. Murmurou Sasa. Eve, você estava por perto. Por que você não parou, mestre? Eva ficou em silêncio. Pare, Kaguya. Você, de todas as pessoas, deve saber muito bem que quando o mestre começa alguma coisa, ninguém pode detê-lo. Maria falou, ele é muito teimoso assim. Bruna continuou, de fato. Roberta concordou. Suspiro, você está certo. Me desculpe, Eve, está tudo bem, Eve respondeu. Victor deu um pequeno sorriso de desculpas quando ouviu a conversa de suas empregadas em sua cabeça. Percebendo que as meninas precisavam de uma explicação, ele disse, isso foi porque eu tenho as memórias dos indivíduos que ela alimentava. Victor acrescentou na história. Um silêncio constrangedor caiu sobre o lugar, e todas as meninas olharam para Victor. O que? Victor olhou com o canto do olho e viu as expressões de choque de suas esposas. Oh, eu não tinha dito isso antes. Ele apenas lembrou que esqueceu esse fato. Quando me alimento de um indivíduo, posso ver suas memórias. Quando você aprendeu a fazer isso? Perguntou Violeta. Foi o ano que passei com Ruby. Ele respondeu em um tom neutro e voltou a ler. Inesperadamente, ele estava gostando de ler sobre a mitologia por trás da árvore do mundo. Foi bem interessante. Saz e Violeta olharam para Ruby. Eu não sabia disso. Ela falou rapidamente, enquanto pensava um pouco e começava a se lembrar de todas as vezes que se sentiu estranha e pega de surpresa quando Victor falava sobre algo que ele não deveria saber. Após o choque inicial, Scatashi disse. Isso faz sentido agora, como você absorveu muitas memórias, você não conseguiu lidar com tudo, então você desmaiou. Sim. Ele já despertou essa habilidade? Isso só deve acontecer quando ele se tornar um vampiro de 1000 anos. A mente de Scatashi estava confusa. As informações que ela sabia sobre os Reis da Noite não combinavam com as experiências que ela teve enquanto observava Victor. A habilidade que Victor acabou de falar era uma habilidade passiva de todos os Reis da Noite com origem em vampiro. Mas essa habilidade só poderia ser despertada quando ele tivesse pelo menos 1000 anos. Considerando que era uma habilidade que ele só adquiriria durante uma evolução. Mas Victor já o havia despertado. Por que ele é tão especial? Um sorriso começou a crescer no rosto de Scatashi. Ele é como uma caixa de surpresas, sempre me surpreendendo e não permitindo que minha vida seja monótona. Embora essa habilidade seja complicada, toda vez que eu a uso, eu apenas absorvo tudo, e se eu não me concentrar no que eu quero saber, as informações são jogadas na minha cabeça, e eu não aprender qualquer coisa. Victor fez uma cara difícil. Ele teve muita dificuldade em controlar essa habilidade. E às vezes, a habilidade não funciona. Victor já havia se deparado com casos em que não podia usar essa habilidade em outros seres. Ao morder uma pessoa, você conhece a vida inteira dela. Sasa engoliu em seco e pensou quão absurdo isso era. Isso me deixa desconfortável. Darling vai ficar bem em ter muitas memórias que não são dele, em sua cabeça. Violette falou sobre sua preocupação. As meninas ficaram em silêncio quando começaram a compartilhar a mesma preocupação de Violette, exceto por Scatashi. Vocês estão errados, Violette e Sasa. Victor e as meninas olharam para Scatashi, vendo que havia chamado a atenção de todos. Ela continuou enquanto olhava para Violette, ele não vai se perder nas memórias de outra pessoa. É impossível que isso aconteça, afinal, ele é o predador que engoliu aquele indivíduo. Um predador não vai se perder nas memórias de sua presa. O próprio Victor Sangue não deixaria isso acontecer. Isso é bom então. Violette não entendia completamente o que Scatashi estava insinuando, mas saber que Victor ficaria bem, era o suficiente para ela. Scatashi olhou para Sasa. Ao morder uma pessoa, ele não conhecerá a vida inteira. Essa habilidade não é tão gentil. Ele precisa matar o indivíduo, e depois que ele mata o indivíduo,
Ocorre um processo chamado absorção de uma existência, e através desse processo, ele absorve um fragmento da alma do indivíduo. Fragmento de sua alma. Victor pensou, confuso. Agora que ele pensou sobre isso, as vezes que as habilidades não funcionaram foi quando o indivíduo morreu há muito tempo. Apesar de ter absorvido o sangue daquele indivíduo, ele não conseguia ver suas memórias. Então, o que eu absorvo não é o sangue deles, mas um fragmento da alma deles. Ele pensou consigo mesmo, mas logo ouviu as palavras de Skatashi que confirmaram seus pensamentos. Quando ele absorve aquele fragmento, ele ganha todas as memórias do indivíduo que ele matou. Entendo. Isso é o que você quis dizer com uma habilidade pouco gentil, hein? Sasa falou e achou que essa habilidade era perfeita em uma situação de guerra ou quando Victor queria obter informações do inimigo. Ele poderia simplesmente pular o processo de tortura e matar o indivíduo. Ela pensou que era uma habilidade muito útil. Uma das restrições dessa habilidade é que ela não pode ser usada em indivíduos que já morreram. O próprio usuário deve matar o indivíduo, embora seja uma boa habilidade, não é perfeita. Então ele não pode ir ao túmulo de alguém que acabou de morrer e absorver as memórias desse indivíduo, hein? Eka, beber o sangue de um cadáver. Há um limite para a tolerância desagradável, Sasa. Violet fez uma cara de nojo. Afinal, para os vampiros beber o sangue de um cadáver é basicamente o mesmo que comer lixo. Foi só um exemplo, Violet. Sasa rosnou para Violet. Violet apenas mostrou a língua para Sasa e abraçou Victor. Esta cadela. Uma veia saltou na cabeça de Sasa. Você parece saber muito sobre isso, mãe. Ruby comentou curiosa. Aceite, acene. Violet e Sasa concordaram com a cabeça. Bem, eu vivi muito tempo, sabe? Ela abriu um sorriso sedutor, e seu charme maduro pareceu explodir por toda a sala. Gole, gole, gole. Os três engoliram em seco quando perceberam que essa mulher estava inconscientemente mostrando seu charme para Victor. Mas eu usei um cadáver. Victor falou de repente. Seu sorriso sumiu, seu charme sumiu e uma expressão chocada apareceu em seu rosto. Ela olhou para Victor e perguntou incrédula, o que você disse? Eu disse que usei um cadáver, e pude ver suas últimas memórias. Lembrou-se de que, desde que o cadáver não morresse há muito tempo, ele poderia fazer isso. Um exemplo disso eram aqueles vampiros atacando a árvore. Eles haviam morrido recentemente, e por causa disso, ele podia ver os últimos momentos daqueles vampiros. Mas ele não entendia como podia ver as memórias daqueles indivíduos que a árvore matou. Está relacionado com a alma. Victor tocou o queixo e começou a pensar. Skatashi falou sobre o fragmento de alma. Ao absorvê-lo, posso ver as memórias dos indivíduos. O ponto-chave é que a alma. Espere. Poderia ser. Quando a árvore absorveu os seres, ela absorveu tudo. Por tudo, quero dizer. Toda a existência daquele ser. Aquela garotinha inocente é tão assustadora, hein? Esse pensamento não pôde deixar de colocar um pequeno sorriso no rosto de Victor. Mas isso faz sentido. A árvore era como uma prisão de almas. Quando ela me deu aquela fruta, eu recebi os fragmentos de alma de todo o sangue que ela absorveu. Mas por que isso não aconteceu da primeira vez? Victor começou a pensar profundamente até se lembrar de Roshane dizendo, você comeu uma parte de mim, e eu comi uma parte de você. Apóstrofo. Foi isso? Victor levou as duas mãos à cabeça quando percebeu que ao comer aquela fruta que a árvore oferecia, ele basicamente concordou em casar com Roshane. E no processo, ele comeu uma parte de Roshane, e nessa parte ele comeu todas as memórias, fragmentos de alma dos seres que ela havia absorvido ao longo de 1 milênio passaram para ele. Porra, não é à toa que eu desmaiei. TSK, TSK, TSK. Se você não fosse um vampiro, seu cérebro teria explodido, sabe? Victor ouviu uma voz irritante em sua cabeça. Uma veia saltou na cabeça de Victor, e ele pensou, sério, há tantas pessoas na minha cabeça que eu sinto que tenho muitas personalidades neste momento. Será que me tornarei o filho daquele careca cadeirante dos quadrinhos? Os pensamentos de Victor correram soltos quando ele se lembrou de uma história em quadrinhos que Rubio apresentou. O cérebro de Skatashi simplesmente parou de funcionar. Sasa comentou com um sorriso no rosto. Ah, eu conheço essa sensação. É quando esse homem. Violet agarrou as bochechas de Victor e puxou. Aí. Victor perdeu a concentração e olhou para Violet.
Faz algo tão absurdo que ela sente seu bom senso quebrar. Ela abriu um sorriso tão lindo que fez Victor congelar. Todos os pensamentos na cabeça de Victor se esvaziaram, e ele apenas se lembrou de que tinha outra promessa a cumprir. Pensando bem, eu prometi a você 7 dias e 7 noites. Victor estava prestes a dizer algo, mas todos foram interrompidos pelo grito repentino de Scatachi. Isso é impossível. Ponto. Uá. Todos colocaram as mãos nos ouvidos quando ouviram o grito repentino da mulher. Um rei da noite não tem essa habilidade. Ela se recusou a acreditar em tal absurdo. O que você acabou de descrever é literalmente o trabalho de um deus da morte. A obra de um deus da morte, ao entrar em contato com um corpo morto que havia morrido há muito tempo, o deus poderia aprender sobre seus últimos momentos absorvendo os fragmentos da alma que permaneceram no corpo. Eu até entenderia se você fosse uma bruxa especializada em necromancia como aquela cadela que visitou minha casa algumas horas atrás. Ela poderia fazer isso facilmente, considerando que o princípio básico da necromancia era tirar as almas do ciclo de reencarnação e usá-las como seus soldados, e através dessa magia, o próprio soldado poderia contar suas memórias para a bruxa. Ela também deve ser capaz de retirar o fragmento da alma responsável pelas memórias e aprender sobre isso. Ela explicou tudo corretamente como um professor. Essas cadelas não têm tanta autoridade sobre a morte quanto um deus da morte tem, mas elas podem fazer algo simples assim, e essa também é uma das razões pelas quais as bruxas são líderes de mercado quando se trata de informação. Ela parecia bastante elegante enquanto ensinava aos cordeiros perdidos sobre esse conhecimento divino. De repente, seu corpo começou a tremer, e ela apontou para Victor como se ele fosse o culpado de um crime. Mas você é um vampiro. Seu próximo grito parecia vir de toda a sua alma. Eu? Victor apontou para si mesmo. Isso mesmo. Você é um vampiro. Mesmo se você for um vampiro especial que tem sangue especial, você não deveria ter esse tipo de habilidade. Isso vai contra as regras. Todos ficaram em silêncio. Eles ficaram muito surpresos quando viram a reação de Scatachi, já que nunca viram reagir tão fortemente assim antes. Victor mostrou um pequeno sorriso e achou sua sogra muito fofa agora. Uma veia saltou na cabeça de Scatachi quando ela viu o sorriso odioso de Victor. Pare de sorrir e explique o que aconteceu. Ela rosnou. Mesmo se você disser isso, eu apenas fiz isso, e aconteceu? Ellie falou com um rosto honesto e confuso. Não era como se ele estivesse tentando enganar Scatachi. Hugo. O rosto honesto de Victor causou danos fofura ao coração de Scatachi. Ela não podia sequer acusá-lo de ser um mentiroso. Afinal, ela sabia que ele não mentiu para ela. Ela parou de falar e tocou o queixo enquanto seu cérebro começava a girar com toda a sua capacidade de tentar entender o que estava acontecendo. Mãe. Ela parou de pensar quando ouviu a voz da filha e quando sentiu a filha tocando seu ombro. Ela olhou para a filha. Você se acostuma com isso. Ruby falou com olhos sem vida e com um sorriso sem vida. É. Você se acostuma com isso. Ela repetiu de novo. Violette assentiu várias vezes. É de Victor que estamos falando. Eu não ficaria surpresa se minha querida peidasse e o planeta explodisse. Victor abriu a boca em choque quando ouviu o que Violette disse. Que tipo de imagem ela tem de mim na cabeça para pensar isso? Em defesa do meu marido, ele é capaz de quebrar o bom senso facilmente como se fosse seu típico trabalho de 9 a 5 dias. O que significa que é uma rotina normal para ele. Essa foi a sua defesa. Você não está me defendendo. Você está apenas afirmando as palavras de Violette. Oh! Os olhos de Scatachi se arregalaram. Violette, Saz e Ruby pareciam estar brilhando do ponto de vista de Scatachi. Isso. Scatachi parecia estar em estado de negação. Sim, minha sogra, me defenda e diga que isso não faz sentido. Afinal, não sou esse tipo de ser irracional. Victor estava torcendo para Scatachi, internamente. Faz sentido. O que? Victor olhou para sua sogra com olhos chocados. Se você pensar sobre isso, realmente faz sentido. Scatachi falou com um rosto presunçoso. O que faz sentido, mulher? Eu peido e o planeta explode. É de Victor que estamos falando aqui. Para ele, isso é algo comum. Ela parecia uma mulher que descobriu uma verdade imutável do universo e alcançou a iluminação. Acene. Todos concordaram com as palavras de Scatachi. Ela finalmente se juntou ao culto do meu Deus.
Bruna estava delirando. O que é essa história de culto? Maria estava interessada. Vem cá, vou te contar. Bruna olhou para Maria como se ela tivesse encontrado outro empuçado. Ara, também estou interessada. Roberta entrou, eu também. Eve foi junto. Kaguya, olhou para este site com uma expressão estupefata. Skatashi finalmente se juntou ao clube. Sasa abriu um sorriso feliz. Sim, eu pensei que demoraria um pouco porque ela e Victor são muito parecidos. Violette comentou. Mas estou feliz que tenha sido mais cedo do que esperávamos. Ruby abriu um pequeno sorriso. Várias veias começaram a saltar na cabeça de Victor. Essas mulheres, que tipo de imagem elas têm de mim em suas cabeças loucas? E de que clube eles estão falando? Mais importante, porque Bruna está criando um culto. Olhando para os rostos felizes de suas esposas e sua sogra, que pareciam estar tendo iluminação divina. Victor revirou os olhos e pensou, tanto faz, eu não me importo mais. Vou voltar a ler. Ele não queria estragar seu humor feliz. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 276. Violette quero. Mais tarde, Victor e Violette estavam sozinhos em seu quarto. Sasa foi visitar sua mãe em seu território, já que ela não estava em casa há muito tempo, e ela queria saber o que havia mudado. Ruby estava trancada em seu laboratório junto com Roshani. Aparentemente, Ruby estava bastante interessada na mulher conhecida como Árvore do Mundo. Skatashi voltou ao seu território junto com Luniciena, dizendo que prepararia algumas coisas para o treinamento que teria com Victor. Eleanor estava lá embaixo com as empregadas domésticas de Victor e as irmãs de Ruby, sendo elas Lacuse e Pepper, que decidiram ficar nesta mansão. Querida, este é o mesmo poder que você usou quando me mordeu pela primeira vez? Victor olhou para Violette e começou a pensar, recordando os eventos de quando ele conheceu Violette, Sasa e Ruby. Depois de pensar um pouco, ele chegou a esta conclusão, acho que não. Por que você pensa isso? Violette perguntou como ela parecia bastante interessada nisso. Bem, naquela época, eu não tinha terminado minha evolução, ainda não tinha liberado meu poder, então acho que o ato de entrar em suas memórias deve ter acontecido apenas por causa da conexão que temos devido ao ritual. Violette inclinou seu corpo ao lado de Victor e disse, se você pensar sobre isso, meio que faz sentido. Não há como um vampiro recém-nascido, que ainda não evoluiu, ter esse tipo de poder. Sim, eu não sou tão anormal. Victor deu um pequeno sorriso e falou com a intenção de que Violette aceitasse seu raciocínio. Violette usou seu direito de permanecer em silêncio. Os olhos de Victor se estreitaram um pouco quando viu que Violette não concordava com suas palavras. Sentindo o olhar de Victor, Violette deu um sorrisinho malicioso e disse, desista, querida, você nunca foi normal para começar. Hugo. Victor largou o livro ao lado dele e encostou as costas na parede, enquanto fechava os olhos e começava a pensar. Sério, não é como se isso fosse uma coisa ruim, certo? É melhor ser anormal do que ser normal. Porque isso soa como uma frase de um cara emo. Violette parou de ler o livro e olhou para Victor com um pequeno sorriso no rosto. Querido. Ela o chamou em uma voz que enviou pequenos arrepios na espinha de Victor. Victor ignorou o arrepio na espinha e olhou para Violette. Vendo seus olhos vermelhos sangue e sua expressão vermelha. Você me prometeu algo antes de ir ao encontro de Ruby, você se lembra? A mão de Violette começou a andar pelo corpo de Victor. O sorriso de Victor cresceu já que ele já sabia onde isso ia dar. É claro que eu me lembro. O sorriso de Violette cresceu quando ela ouviu a voz de Victor, enquanto sua respiração começou a ficar pesada. A sala, literalmente começou a ficar mais quente. Enquanto olhava para Violette, Victor usou sua mão e empurrou os livros para longe, como ele também usou seus poderes de gelo para congelar os livros, já que ele não queria que Violette acidentalmente queimasse os livros de Ruby. 7 dias e 7 noites. Você prometeu. Incapaz de aguentar mais, ela pulou em cima de Victor. Victor riu divertido quando viu que Violette queria tomar a iniciativa. Não querendo ser colocado em submissão, Victor pegou Violette pelos braços, empurrou seus quadris para rolar e a virou de costas, e a segurou na cama. Os dois olhos vermelhos sangue se encontraram, olhos contendo puro desejo primitivo e um desejo pesado e denso chamado ame. Enquanto segurava as duas mãos de Violette com a mão direita,
Victor usou a outra mão, vazia, para acariciar o rosto de Violette. Infelizmente, não temos tempo para fazer 7 dias e 7 noites. O rosto de Violette assumiu uma expressão irritada, mas essa expressão mudou para excitação quando ela sentiu a mão de Victor descer de seus seios em direção a uma área importante. Durante toda a jornada que a mão de Victor percorreu o corpo de Violette, ele não esqueceu de usar a massagem que Scatash lhe ensinou. Querida, Violette gemeu baixinho, seu rosto um pouco vermelho. O efeito foi imediato. Forte ou fraco? Ele fez uma pergunta que só os dois entenderiam. Eu não me importo, apenas me dê agora. Ela rugiu como uma leoa que queria algo. O sorriso de Victor cresceu provocativamente, e ele sentiu uma vontade de continuar a provocar a mulher de longos cabelos brancos, deitada embaixo dele. Aí, frio. Violette olhou para cima e viu que seus 2 pulsos estavam amarrados em 2 algemas de gelo. Ela não entendeu por um momento o que estava acontecendo. Nesse caso, eu vou te tratar da mesma forma que Ruby. Seu corpo inteiro estremeceu quando ela ouviu a voz de Victor em seu ouvido. Ela olhou para o homem e viu sua expressão, que era sorridente, um pouco sádica. Victor, usando suas unhas afiadas, começou lentamente a cortar as roupas de Violette, e começou de baixo para cima. Gole. Violette engoliu em seco. Em menos de alguns segundos, ele podia ver 2 coelhos pálidos que estavam rígidos como um animal assustado. Ah! Eles cresceram. Sua culpa. Embora ela tenha dito isso em um tom de ódio, ela não parecia triste com isso. Continuando a cortar suas roupas, ele chegou a uma parte importante de Violette. Ela abriu os olhos um pouco surpresa. O que você vai fazer comigo? Ela perguntou com uma voz cheia de antecipação. Victor olhou para a mulher abaixo dele, que era a forma como ela veio ao mundo, e seu sorriso cresceu. Eu vou bagunçar você. A voz de Violette ecoou por toda a mansão. No andar de baixo, Eleanor estava conversando com Pepper até ouvirem algo. O lugar inteiro estava totalmente silencioso. O rosto de Pepper ficou vermelho, seguido por Lacus. Eles começaram. Roberta sorriu enquanto tocava os lábios com os dedos com um olhar sonhador. Natalia ficou em silêncio com um rosto estoico, mas Maria, que estava perto dela, podia ver um pequeno traço de vergonha no rosto de donzela. Oi. O que? Natalia olhou para Maria. Fufufu, você é tão fofa, Natalia. Uma veia saltou na cabeça de Natalia. Essa cadela se atreve a me provocar? Indicente. Eleanor murmurou com as bochechas um pouco vermelhas. Ela não precisava ser um gênio para entender por que Violette gemia daquele jeito. As únicas mulheres que não se incomodaram com aquele gemido foram Kaguya e, surpreendentemente, Eve. Kaguya, por favor. Eve falou enquanto olhava para Kaguya. Eu sei. Kaguya deu um pequeno suspiro. Ela levantou a mão. Sua mão estava coberta pela escuridão, e logo o quarto inteiro de Victor estava coberto pela escuridão de Kaguya e os gemidos de Violette que estavam sendo ouvidos pelos ouvidos supersensíveis das vampiras desapareceram como se tudo fosse mentira. Obrigado, Kaguya. Eleanor agradeceu com sentimentos complicados em seu coração. Ela sentiu que queria ouvir mais e, ao mesmo tempo, não queria ouvir. Era um sentimento complexo. De nada. Kaguya falou com um sorriso neutro. Aquele homem ainda é tão imprudente como sempre. June falou enquanto bebia suco de laranja. As meninas olharam para June. Por que você ainda está aqui, bruxa? Você não terminou seu trabalho? Kaguya perguntou, pois ela claramente se lembrava de ter visto uma casa de madeira no quintal da mansão de Scatash, o que significava que a bruxa já havia terminado seu trabalho. Aguardando o meu pagamento. June falou em um tom neutro. Kaguya entendeu agora. Quanto foi o custo desta vez? Ela perguntou enquanto tirava um celular do bolso. Não era muito. O trabalho era muito simples. June tomou um gole de seu suco e continuou. Eu também não usei muita magia. A maior parte da casa foi feita por aquela nova empregada. $5.000 é suficiente. Como uma ex-humana, Maria não pôde deixar de olhar para June com um olhar estreito. Cadela, você disse que era um serviço simples, mas por que é tão caro? Isso é mais barato que o serviço anterior. O que há com a mudança repentina? Kaguya estreitou os olhos enquanto usava os dedos para digitar o número mencionado. Isso é barato. Maria olhou para Kaguya incrédula. Não é nada, só estou de bom humor. Se tudo correr bem, até o final do ano terei um novo brinquedo.
Ela abriu um sorriso misterioso. Por brinquedo novo. Do que você está falando? Pepper perguntou, curiosamente. É um novo feitiço pessoal que comprei de uma bruxa. Ela mal podia esperar para colocar essa magia em suas mãos. Ainda vou precisar passar algum tempo estudando a magia, mas não importa. Tudo pelo meu dinheiro. June estava pensando grande. Uau! Isso é raro. A maioria das bruxas não vende seus feitiços pessoais. Lacus ficou um pouco surpreso. Só por curiosidade, qual é o efeito da magia? Natalia perguntou com um pouco de interesse. Isso é segredo. June abriu um pequeno sorriso. Ela não era estúpida o suficiente para dizer a eles a magia que ela iria comprar. TSK, se você não vai me contar, por que você tocou no assunto? Lacus ficou irritado. Sim, manter o suspense sem motivo é irritante. Maria apoiou Lacus. Feito. Kaguya falou de repente, já que tinha acabado de enviar o dinheiro para June. Oh, obrigado por seu patrocínio. June abriu um sorriso profissional. Sim, sim. Agora me conte sobre esse novo feitiço, ou direi ao mestre para parar de contratar seus serviços por um tempo. Hugo. June olhou para Kaguya como se ela fosse um demônio. Tudo bem, eu não posso dizer muito porque é um segredo comercial, mas essa magia tem um efeito permanente de aprimoramento de beleza. O que? Natalia, Maria e Roberta abriram a boca em choque. Pepper, Lacus, Kaguya e Eve não entenderam a reação das três mulheres. Isso é tão impressionante. Eve perguntou desde que ela não podia suprimir sua curiosidade. Claro que é. A maioria das bruxas não atingiu o nível suficiente para aumentar sua longevidade. Bruxas que não podem avançar em magia e não podem subir de classe estão destinadas a morrer de velhice e se tornar feias. Natalia explicou. Essas bruxas vão pagar qualquer preço por essa magia. Oh! Eles finalmente entenderam agora. Não se esqueça de que essa é uma maneira permanente, o que significa que produtos de beleza falsos sofrerão um grande declínio se chegarem ao mercado. Claro, não são apenas bruxas, mulheres humanas também se beneficiarão disso. June riu. Ela já podia sentir o cheiro do dinheiro. Ela literalmente nadou no dinheiro quando começou a usar seu novo produto. Não é tão ruim assim. Kaguya de repente falou. As meninas olharam para Kaguya, confusas. Ao usar essa nova magia, o mercado de beleza atual será praticamente monopolizado por você. Você criará muitos inimigos. Na verdade, eu não ficaria surpreso se todas as bruxas do mercado de beleza estivessem contra você. Agora que você mencionou, isso faz sentido. As pessoas ficam chateadas quando ocorre um monopólio. Acrescentou Natalia. Júnior vai morrer? Pepper perguntou em um tom inocente. Bem, sim. Maria confirmou. Ei! Não me mate tão cedo. Eu não vou morrer. Oh! Maria mostrou um pequeno sorriso. O que você planeja fazer então? Ela perguntou. Claro, eu vou me apoiar em Vicky. June rapidamente colocou a mão na boca. Ara, eu realmente quero saber agora sobre esse plano. Roberta falou com um sorriso que não era um sorriso. E como se fossem seguidos por Roberta, todas as donzelas de Victor olharam para June com um olhar nada amigável. Oi! Todo o ser de June tremeu ao sentir o olhar de basicamente todas as mulheres na sala, excluindo Eleanor, Pepper, Lacus e Natalia. Agora, ela definitivamente vai morrer. Eleanor comentou casualmente. Ela não estava muito interessada na conversa desde o início. Afinal, ela prefere se concentrar em outras coisas ao invés de beleza. Tosse. June fingiu tossir. Eu preciso alimentar meu gato preto, se você me dá licença. June rapidamente se levantou e correu. Empregadas. Kaguya falou em um tom frio. Capture aquela bruxa. Sim. Todas as empregadas de Victor falaram ao mesmo tempo, e logo elas desapareceram. Alguns segundos depois, as mulheres restantes ouviram o grito de uma certa bruxa. O guia se pare, eu não fiz nada. Eu sou inocente. Porque minha magia não está ativando, porra, porque isso continua acontecendo comigo. Ela realmente não aprende, hein? Lacus comentou em tom neutro. Ela deveria saber que fazer algo envolvendo outras pessoas, e não deixar essas outras pessoas saberem, poderia causar esse tipo de reação. Eleanor comentou. Ela tem um cérebro de galinha. Pepper perguntou em confusão genuína. Embora suas habilidades cerebrais sejam duvidosas, ela é uma bruxa talentosa.
Natalia surpreendentemente defendeu June. Isso é verdade. Eleanor não podia negar esse fato. Ela aprendeu um pouco sobre a bruxa através das meninas, e ela deve dizer que June era muito talentosa. Apesar de ter um cérebro de galinha. Passos foram ouvidos, e logo as meninas voltaram com June amarrada com uma corda a um tronco de madeira. Roberta e Bruna trouxeram a bruxa para o meio da sala, levantaram o tronco de madeira e deixaram a mulher ali. Este é um novo método de tortura? Lacus perguntou curioso. Isso é mais uma forma de humilhação? Bruna respondeu. Não muito para a tortura, mas o suficiente para ela. Eva continuou. Oh, você é surpreendentemente gentil. Eleanor riu um pouco. Gentil. Kag e as empregadas olharam para Eleanor. Isso é apenas temporário. Ela vai nos contar seus planos envolvendo nosso mestre. Roberta falou em um tom frio. Se há algo que consideramos prejudicial. Eve continuou. Bem. Ela deu um pequeno e frio sorriso e acrescentou. Ela não estará mais no mundo dos vivos. Eleanor abriu os olhos um pouco em choque. Retiro o que eu disse. Você é cruel. Ela deu de ombros como se não tivesse escolha. É por isso. Kag olhou para June, que estava amarrada ao tronco com a boca coberta para não gritar. Você vai nos contar tudo, certo? Um suor frio brotou no rosto de June. Lentamente, o rosto de Kaguya começou a se distorcer, e uma expressão que ninguém jamais tinha visto antes apareceu em seu rosto, certo? Todo o corpo de June estremeceu, visivelmente. Acene. E ela sentiu furiosamente. Bom. O rosto de Kaguya voltou ao normal enquanto ela exibia um sorriso neutro. Um silêncio caiu sobre o local. Gole. Kaguya é assustadora. Pepper murmurou enquanto se escondia atrás de sua irmã. Como mestre, como empregada. Eleanor disse algo para si mesma em voz alta, como se estivesse tentando entender alguma coisa. Kaguya, você se deixou influenciar demais pelo seu mestre. Natalia falou. Do que você está falando? Eu não sou como meu mestre, eu sou normal. Ela revirou os olhos e olhou para June. Todos ficaram em silêncio e olharam para Kaguya com um olhar de descrença. O que aconteceu naquele ano para Mai mudar tanto para poder fazer esse tipo de cara assustadora? As meninas pensaram. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você